Olá, eu sou o pastor Henrique Café e estou aqui em nosso canal para mais um vídeo que com certeza abençoará a sua vida. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte desta família que cresce a cada dia. Dê uma olhada na descrição deste vídeo. Tem alguns links que eu quero que você acesse. O nosso site, que tem diversas postagens, colunas, que com certeza abençoarão a sua vida. O nosso Facebook, para você curtir a nossa página lá no Face, e o nosso Instagram, para você nos seguir também lá, tá certo? E olha, não esqueça de dar um like neste vídeo e de compartilhar com seus amigos e a sua família. Está preparado? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo. Eu estava ouvindo um psicólogo falando da nossa geração. Logo que surgiram infelizmente, esses casos, teve o caso lá em Suzano, do menino que atirou e matou um monte de gente. E aí vários psicólogos vieram às redes sociais, apareceram em programas de televisão para dizer, mas uma coisa que me chamou muito a atenção, um deles em especial, que falou da nossa geração, como nós somos mimados, e falou exatamente disso, que pai que ama, o cuidador que ama o filho, ele não vai ficar toda hora dizendo sim. É saudável que às vezes, mesmo que você possa, e aí ele trazia para as coisas materiais, né? Uhum. É saudável que às vezes, mesmo que você possa, você diga não. A criança, logo que ela aprende a falar, ela aprende a pedir. Antes mesmo dela aprender a falar todas as palavrinhas, ela já sabe apontar o que ela quer, né? É verdade. E aí, o pai tem que ter a coragem de dizer não. E aí a criança, vai chegando um tempo que a criança pergunta por quê? Por que você não vai me dar agora, pai? Você vai dizer por que não? Porque você não pode ter tudo na hora que você quer. E muitas vezes é assim que Deus faz com a gente. Esse mesmo desejo de uma resposta favorável aos nossos quereres, vamos dizer assim, né? Ao nosso querer, ou melhor, esse mesmo desejo dessa resposta favorável constantemente, nós trazemos para o Senhor. Porque já que Ele é nosso Pai, o pregador não fala, o pastor não fala, a Bíblia não fala. A Bíblia, em primeiro lugar, fala que Deus é nosso Pai. Então, já que Ele é nosso Pai e é onipotente, é onipresente, onisciente também, então Ele tem que fazer para nós. Esse é o nosso entendimento. Porque eu, quando adulta, pastor Henrique, e tantos outros que estão nos ouvindo, a gente pensa dessa forma, né? Quando adulto eu passo a entender que o meu pai, a minha mãe, não me deram o que eu queria, muitas vezes, porque eles não podiam, porque eles não podiam, de fato. Essa é a palavra grifada, né? Nós não somos onipotentes. Só que, já que Deus é, nós aprendemos que Deus é, então nós não podemos ter falta de nada. Nós temos essa interpretação. É por isso que muitos se afastam dos caminhos do Senhor. Quando Ele diz não, ou quando Ele nos faz esperar, a gente não entende. Não é verdade? É verdade. E nós temos que aprender que com Deus, quando a gente vai orar, quando a gente vai falar com Deus, nem sempre a gente vai receber o que a gente pede. É verdade. Nem sempre a gente vai receber aquilo que a gente quer. Alguns versículos que dá para a gente usar muito bem para falarmos a respeito disso é quando Jesus fala lá em Mateus, né? Que pode um pai, quando o filho, né, pedir ali um pão, dá para ele... olha só, versículo 9 de Mateus capítulo 7. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? E uma vez, refletindo a respeito dessa palavra aqui, Deus falou ao meu coração, ministrou ao meu coração que muitas das vezes, quando a gente ora, a gente não recebe o que a gente pede, né? Ele não nos dá aquilo que a gente pede, porque a gente está pedindo pedra. Pensando que é pão.
pensando que é pão. A gente pensa que é pão, na verdade é pedra. E a gente não tem essa capacidade que Deus tem, não é? De saber o que é o melhor para nós. Às vezes a gente acha que sabe o que é melhor e nem sempre sabemos. Na verdade, eu posso dizer que quase nunca sabemos. É verdade. Né? E às vezes a gente ora pedindo cobra, achando que é peixe. E aí Deus não nos dá, porque Ele é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. E aí no versículo 11 ele diz, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. É uma exclamação. Então é interessante nós pensarmos, é um ponto dessa mensagem que eu quero trazer, que nem sempre que você ora, você está pedindo aí algo que vai te fazer bem. Você pensa que vai te fazer bem, mas não vai, né, pastora Glaucia? É verdade. Meu Deus, quantas pessoas enfraquecem na fé, se afastam da presença de Deus, saem mesmo dos caminhos do Senhor, porque falam, eu pedi, Deus nunca me deu. Mas você não parou para pensar que o que você quer não é o que Deus quer para a sua vida. Deus é onisciente, Deus vê muito mais à nossa frente. O que nós vemos como pão, Deus já viu como pedra anos-luz à nossa frente. É verdade. E nós precisamos entender, povo de Deus, que fazer oração, orar na madrugada não é favor para Deus. Sabe, a gente tem prestado muita atenção em algumas letras de louvores e a gente vê que as pessoas estão tendo Deus estão tendo, na verdade, o ato de orar, o ato de ir à igreja como um favor que você faz para Deus. Deus não precisa do nosso favor. Deus não precisa de nada. Aliás, quando a gente pensa em favor, a gente se lembra da graça, a palavra graça, que significa favor imerecido. Eu e você não merecemos nada que vem do Senhor, mas Ele nos dá. Então, já que a gente não merece, você acha que a gente ora e faz um favor para Deus? A oração é a única maneira que nós temos de falar com Ele, porque orar, primeiramente, significa falar. Nós já tratamos disso aqui. E aí, a gente fala com o Senhor, só que a gente já vai com aquela mentalidade totalmente errada de dizer assim, vou falar na madrugada, vou fazer um sacrifício porque Deus vai me atender mais rápido, vai me passar na frente, na fila dos que estão pedindo. Muito se diz, né, no meio cristão, eu oro de madrugada porque a fila é menor. E aí se usa aquela passagem de Provérbios que diz, né, eu amo os que me buscam de madrugada. E tem muita gente que interpreta assim, Deus ama mais, então, aquele que está orando de madrugada, então Ele vai me dar. Não é isso. Não é dessa forma. Nós oramos porque temos essa maneira de falar com o Senhor Jesus, mas orar na vida do cristão tem que ser um hábito maravilhoso. Você tem que entender que você está conversando com o seu Pai. Não é só para pedir. Você pode conversar com Ele e falar com Ele como foi o seu dia, contar para Ele como foi o seu dia, contar para Ele o que você tem sentido, contar para Ele dos seus sonhos. E entender, fazer como aquele leproso que disse assim para o Senhor Jesus em Mateus 8, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Mais ou menos assim, né? Se o Senhor quiser, pode me purificar. É assim que nós temos que ser diante de Deus. Nós temos que ter essa humildade para falar com Jesus. Se Ele quiser, Ele me dá. Se Ele achar que eu mereço agora, Ele me dá. Se não, eu vou aprender a esperar, porque Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele mesmo vai me ensinar a esperar, né, Henrique? É verdade. Tem vários versículos, né, que falam sobre a oração da noite, da madrugada, né? Por exemplo, Lamentações 2:19 diz o seguinte, levante-se e grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água
na presença do Senhor. Levante para Ele as suas mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome. E tantos outros versículos temos aqui, por exemplo, a minha alma suspirar por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vê na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Isaías 26, 9. Então, tem muitos versículos que falam, sim, sobre a oração durante a madrugada, mas isso não significa que você é alguém, vamos dizer assim, privilegiado. Ou então, você recebe aí que nem a pastora Glaucia diz, um certo privilégio por estar orando de madrugada, vai passar na frente de todo mundo. Com senha preferencial. Com senha preferencial, justamente. Na verdade, não é assim. Porque você pode orar o tanto que for na madrugada. Se não for a hora de Deus te abençoar, a hora de Deus, não a sua, não a minha, não vai acontecer. É claro que existe um sacrifício, né? Porque a gente... Sacrifício da carne, né? Da carne, a gente mata ali o nosso... A gente abre mão de algum tempo de sono e tudo, mas eu até digo que não deveríamos ver como sacrifício, porque nada que se refere a Deus, da nossa parte, a gente fazendo algo para Deus, não deveria ser visto como sacrifício. É verdade. Mas como um privilégio. Orar para mim de madrugada ou qualquer outro horário ou qualquer outro momento é um privilégio. É a nossa ligação com Deus, né? É verdade. Então, a gente deveria parar de olhar a oração como algo que a gente vai fazer, né? E vai receber imediatamente algo da parte de Deus. A gente pode até receber algo, né? A resposta dele, ouvir a voz dele, sentir a presença dele. Em nosso canal no YouTube, eu gravei um vídeo falando a maior recompensa da oração. Qual é a maior recompensa da oração que eu falei neste vídeo? É justamente poder falar com Deus. É justamente poder sentir a presença dele. Não tem preço. Não tem preço. Né? Nada neste mundo que a gente poderia receber de material, né, se compara ao privilégio de podermos ouvir a voz dele, sentir a presença dele. Né, pastora Glaucia? É verdade, gente. Isso me lembra uma frase que todos os cristãos falam, né? A gente tem essa linguagem, as expressões do cristão. Eu não gosto dessa frase, tô pagando preço em oração. Gente, que preço que nós estamos pagando? Ai, tô pagando preço, menino, tô orando pelo meu filho, tô pagando preço em oração, tô acordando todo dia 3 horas da manhã. Olha, tá difícil. Que difícil! Eu sei que a luta, eu não desmereço a luta de ninguém, eu não desmereço o fato das pessoas acordarem de madrugada, até porque, como eu já falei aqui essa semana, gente, dormir é um negócio que é bom demais. Quem gosta de dormir, quem ama ficar dormindo, levanta a mão. Porque é muito bom. Eu sou uma pessoa que adoro dormir. Quem me conhece sabe. Se eu tiver com fome e com sono, eu prefiro dormir do que comer. E aí, a gente sabe que para alguns sacrifica mais a carne, é mais cansativo acordar de madrugada. Eu conheço pessoas que dizem, Deus sabe, eu não consigo orar de madrugada. Já ouvi pessoas me falando, olha, Glaucia, ou pastora Glaucia, eu não consigo, não adianta esse negócio de falar para mim assim, olha, ora de madrugada 7 dias, Deus sabe que isso para mim não funciona. Outros já têm mais facilidade. No entanto, nós temos que ver que a gente não paga preço algum. Quem paga preço, quem já pagou tudo por nós, quem nos comprou a preço de sangue foi o Senhor Jesus. Se nós queremos algo do Senhor Jesus, a gente só consegue mesmo orando, louvando a Ele, adorando a Ele. Então, orar seja
por qual motivo for, jejuar, seja qual for o horário, não é pagar preço. Eu acho que o cristão devia se policiar mais nisso, parar de falar que está pagando preço, porque nada a ver, né? O preço quem pagou foi Jesus. Eu não concordo com essa maneira de falar, não. Quem pagou o preço foi Jesus. Tanto é que a gente só ora por causa do sacrifício que Jesus pagou na cruz do Calvário, né? Por causa do que ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, a gente... E uma outra coisa da oração, por exemplo, ainda falando da oração pela madrugada, que a gente deveria olhar, observar, tem alguns salmos que dizem o seguinte: à meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. O que ele está dizendo que faz? Que ele levanta durante a noite para orar, para adorar a Deus, para agradecer ao Senhor. Salmo 119, versículo 62. Ele levanta para agradecer ao Senhor. Aí, Salmo 63, versículo 6, diz o seguinte: quando me deito, lembro de ti, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Então, ele está demonstrando aqui que quando ele está deitado, quando ele está ali, né, quando ele vai dormir, ele lembra do Senhor, ele pensa no Senhor, ele está pensando naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor é, por ele ser justo, por ele ser santo, por ele ser maravilhoso. Então, a gente vê nestes salmos que há uma adoração a Deus do que simplesmente você levantar-se para pedir, para querer algo de Deus. Também tem o exemplo de Davi, que orou a noite toda, quando ele cometeu, né, todo aquele pecado, e aí a mulher ficou grávida e ficou sabendo, né, que a criança não ia viver. O que Davi fez? Ele orou a noite toda, ficou deitado ali em oração, com o rosto em pó a noite toda. E aí, ele ficou sabendo, né, a criança morreu, a criança não foi salva, Deus não salvou aquela criança. O que ele fez? Tem até a música, né, da Shirley Cavalhais, né? O que ele fez? Ele se levantou, né, tomou banho ali, se vestiu e continuou a vida. O que isso demonstra? O que esta ação de Davi demonstra? Que ele sabia que nem tudo que ele fosse pedir ao Senhor, que ele fosse diante de Deus, por mais que ele ficasse a noite toda, por mais que ele ficasse um tempo ali, com o rosto em pó, pedindo a Deus, o Senhor poderia dizer não, e o que o restava? Adorar. Simplesmente adorar. Né? Simplesmente se manter firme em adoração, né, pastora Glaucia? É interessante este exemplo também de Davi. E olha, quando nós aprendemos que Deus não serve só... Porque queridos, ontem a gente falou de usar Deus de outra maneira, né? Pessoas que não têm coragem de dizer o que pensam, não têm coragem... Sabem, lá no fundo sabem que o que vão falar é besteira e que o outro não vai ouvir, daí usam Deus, falam que Deus falou, Deus mandou dizer. Só que tem outra maneira de usar Deus também. A gente usa Deus como assistente social. Sabe? Que vai lá, Senhor, eu quero isso, viu? Quero aquilo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Faz uma lista. Deus pode nos dar tudo que nós queremos e coisas melhores, infinitamente melhores do que nós sequer imaginamos. No entanto, servir a Deus fica muito melhor, muito mais fácil, quando nós entendemos que Ele é nosso amigo. Que Ele é alguém com quem a gente pode desabafar, sabe? Que Ele é aquele Deus que a gente pode falar com Ele. Pai, hoje, sabe, eu estava lá no trabalho e me bateu uma tristeza, eu fiquei preocupado. Meu chefe chegou perto de mim e estava esquisito. Será que ele vai me demitir, Senhor? Ai, Pai, eu fiquei meio triste com isso. Me ajuda a entender melhor o que eu estou sentindo. Tira essa tristeza de mim. Basicamente é isso. Quando nós temos um amigo,
em quem a gente pode confiar nessa terra. A gente não liga para desabafar, a mulher gosta de ligar para a amiga, para contar que brigou com o marido, que o marido falou, que o marido deixou de falar. E assim, os homens também fazem. Os homens têm mais dificuldade de falar de sentimentos, mas muitos fazem, né? E, gente, por que a gente não faz assim com Deus? Por que nós não entendemos a paternidade de Deus dessa forma também? Como um pai que é amigo. Um pai cujo você pode deitar no colo. Você tem em Jesus um ombro amigo. Mas isso requer intimidade. E não adianta, é através da oração. Essa é a única maneira que a gente tem de falar com Ele. Nós crescemos muitas vezes aprendendo sobre Deus de uma forma errada. Muito se fala que Deus é castigador, que Deus é carrasco, e, por outro lado, que Deus é aquele a quem você pode pedir. Sim, nós podemos pedir. E não, Deus não é carrasco. No entanto, além de só pedir, nós temos que falar, temos que desabafar, conversar com Deus. Ele é nosso amigo. Eu falo isso por experiência própria. Fica muito mais fácil servir a Deus quando a gente começa a falar com Ele sobre tudo. Tudo mesmo. É muito bom, gente. Façam isso. Vivam essa experiência. Se você não fala com Deus intimamente, não conta para Deus tudo que você está sentindo, e antes mesmo de você tomar decisões, antes mesmo de você, num casamento, antes mesmo de você brigar por algo que o outro fez de errado, que te incomodou, se você vai desabafar com Deus, é muito melhor. O Senhor te faz ser uma pessoa inteligente emocionalmente. A gente conquista o controle, o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, através da amizade com Deus. É verdade. E a gente tem que pegar como exemplo Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha só que lindo, né? É a primeira parte do versículo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. É isso que Deus quer. É este tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, né? Como se eu estivesse aqui, por exemplo, estamos eu aqui, a pastora Glaucia e eu aqui conversando com você, e às vezes quando você conversa com um amigo aí na sua casa, você conversando com seu marido, sua esposa, com seu amigo, né? Você não conta tudo, que nem a pastora Glaucia falou agora, conta para o seu melhor amigo como foi seu dia. E aí, quando você chega em casa, né? Às vezes, quando o marido chega em casa e a esposa já está em casa, ela quer saber como é que foi o dia, como é que foi seu dia, como é que foi seu trabalho, o que aconteceu? Ou então, quando o marido está em casa, a esposa chega falando tudo para o marido: aconteceu isso, aconteceu aquilo, o meu chefe falou assim comigo, aquela mulher lá no meu trabalho fez assim, assim, assado, e eu estava no ônibus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né, pastor Glaucia? Né? Ele falou isso assim, já com um tom de sorrisinho, né? Porque isso acontece, né, lá em casa. Gente, novidade que eu não gosto nem um pouco de falar, né? Vocês já perceberam que falar para mim é algo difícil? Mas quando eu tô empolgada, quando eu descubro alguma coisa nova, quando eu vou a algum lugar que me atendem bem, que coisas legais acontecem, todas as experiências que eu vivo, o Henrique, eu chego em casa, se ele está fazendo alguma coisa, ele já para, porque eu falo: Henrique, eu vou empolgada e conto. É tão gostoso. É assim com Deus também, gente. Eu vou contar uma experiência que eu tive, que o Espírito Santo me lembra agora. Faz tempo, nossa, faz mais de 3 anos. A gente morava naquele apartamento ainda no 3º andar. Lembra? Lembro. Então, sim. Gente, uma amiga nossa, missionária Mônica Sampaio, ela me ensinou a falar com Deus dessa forma, como amigo. E ela falou assim para mim,
a Mônica vir aqui em Brasília, ministrar sobre a minha vida nesse sentido, eu achava que eu já falava com Deus, assim, nesse tom de amizade, mas o Espírito Santo usou ela para me ensinar a falar muito mais intimamente ainda. E aí ela falou para mim um dia, tudo que você precisa, fala para ele, até o que você quer comer. E eu falava, nossa, mas eu tinha aprendido sobre Deus de uma forma mais formal. Como é que eu ia chegar para Deus e falar, ai, Senhor, eu tô querendo comer isso? Que esquisito. E um dia ela falou, faz a experiência para você ver. E aconteceu. Um dia eu estava em casa, limpando a casa lá, fazendo alguma coisa. A irmã Luciane e Henrique não estavam em casa, Nicolas era pequenininho. E aí eu falei, Senhor, eu tava com uma vontade de comer chocolate, novidade, né? Eu tenho essa vontade todo dia. Novidade. Mas aquele dia, sabe, tava uma vontade muito maior. E era um dia que não tinha como, sabe, cartão, tudo ali no limite, não tinha como eu comprar aquele chocolate que eu queria no momento. Porque queridos, quando eu quero comer chocolate, deixa eu contar um negócio. Não é um bombonzinho só que me deixa feliz. Né? Não é um bombonzinho só. Não é um bombonzinho, uma coisinha. Quer comer caixas e caixas. Eita, Jesus. Ô, Senhor, quem foi que inventou o chocolate, meu pai? Né? Fechando parênteses. Eu estava lá e eu falei com Jesus. Ai, Senhor, que vontade de comer um chocolate. Meu Deus, mas o senhor sabe, né? Eu queria uma caixa de bombom. Gente, olha, diante de Deus eu falo pra vocês, não deu 5 minutos, chega a Luciene em casa, cansada, correndo da rua, falou, Glaucia, o que eu trouxe pra você? Uma caixa de bombom. Eu falei, oi? Como assim? Da marca que eu mais gosto. Não, é porque eu encontrei a irmãzinha fulana na rua e a gente estava no mercado e ela falou, ai, senti uma vontade de comprar uma caixa de bombom pra pastora Glaucia. Leva pra ela, irmã Luciene, Deus tá me mandando comprar essa caixa de bombom pra ela agora. Gente, foi tremendo. Por que eu estou contando isso? É uma coisa simples que eu demorei muito tempo para entender. Que Deus faz esse tipo de coisa também. E Deus usou uma serva dele, a missionária Mônica, me ensinou e desde então eu tenho vivido tantas experiências com o Senhor, dessas coisas que antes pareciam bobas, que se eu for contar eu passo um mês inteiro contando aqui, né, Henrique? É verdade. Então vamos buscar ter este tipo de relacionamento com Deus, de amizade, né? Citando novamente o versículo que a gente falou aqui no outro vídeo, a recompensa da oração, a gente falou em nosso canal, a gente citou lá Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, né? E Jesus fala, quando a gente for orar, para nós entrarmos ali em nosso quarto, fecharmos a porta e orar. Eu sempre gosto de citar estes versículos porque isso demonstra o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. A gente já até falou aqui na rádio, não é todo mundo que você permite entrar em seu quarto, né? E nem deve permitir, não é? Não é qualquer um que entre no seu quarto, a não ser o seu filho, né? O casal, o parente mais próximo ali, que é os pais, né? Então, não é qualquer um que entra em seu quarto. E é isso que Deus quer. É isso que Ele está falando. Eu não sou qualquer um. Eu sou seu pai. E o interessante é que numa saudação na igreja, no último culto que eu recebi ali uma oportunidade para dar uma saudação, eu falei também a respeito disso e mais para frente de Mateus capítulo 6, o que ele fala ali? Qual é o ensinamento de Jesus? Ele ensina o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Aí ele começa dizendo, quando orares, orem da seguinte forma, Pai Nosso que está no céu. Por que Jesus, né, ensinou a oração começando dessa forma? A gente já ministrou aqui também na rádio falando sobre isso, falando sobre a paternidade de Deus, que Ele não quer ser somente alguém que você vai lá, faz uma oração, recebe, ou faz um propósito, faz um voto com Deus, né? Faz um voto aqui com o Senhor para receber isso, um propósito aqui com Deus para receber aquilo, e pronto. Não, Ele quer
ter conosco um relacionamento, algo constante, algo que não acaba, algo que não é temporário. Só aumenta, né? É, algo que só aumenta. Cresce. A fé, a intimidade com o Senhor aumenta a cada segundo, a cada momento. E outros versículos que eu me lembro agora, que eu acho muito lindo também, é João capítulo 15, versículo 15. Olha só a declaração de Jesus para cada um de nós. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha só que interessante. Jesus dizendo que compartilhou conosco segredos que o Pai contou a ele. Se ele compartilhou conosco estas coisas que nós não tínhamos nenhum conhecimento delas, por que nós não vamos contar para Deus tudo que nós podemos, né, contar a Ele sobre o nosso dia, que, né, a pastora Glaucia falou, sobre a nossa vida? É claro que Deus sabe de tudo, e você pode até falar, para que eu vou falar com Deus essas coisas se Ele já sabe de tudo? Ele não é onisciente, onipotente, onipresente? Ele não sabe de tudo? Para que eu vou orar falando essa? É perca de tempo. Não é. É você chegar diante de Deus e cultivar um relacionamento de filho, de amigo, né? Um relacionamento de intimidade, né, Glaucia? É verdade, isso é lindo, isso é maravilhoso. E o nosso maior desejo é que os nossos filhos, agora, né, nós já somos pais, Sim. Efetivamente, e a gente sempre conversa sobre isso. Eu, como mãe, sempre falo, olha, o que eu mais quero é que a Isadora, quando ela estiver na adolescência, estiver começando a dar os seus passos, né, emocionalmente, tomando as suas decisões, que ela possa ter a liberdade de consultar a mim e ao pai sobre tudo que ela for fazer, de dizer, olha, tomei tal decisão, e aí, como é que vocês interpretam isso? Nós vamos ser amigos sempre em nome de Jesus. E o Senhor, Ele nos dá essa liberdade. Além Sim. de tudo que Ele já nos deu, Ele nos dá essa liberdade e Ele diz para cada um de nós hoje, venha, converse comigo, eu sou o teu pai, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Às vezes você liga para um amigo e ele te ouve ali, mas de qualquer jeito, por desencargo de consciência, porque às vezes não tem coragem de dizer não. O Senhor Jesus não é assim não, gente. Ele não tem agenda, ele não precisa dormir, ele não está cansado, ele está sempre pronto a nos ouvir. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa linda, né? E se todos nós, antes de qualquer decisão, né, antes da gente tomar qualquer decisão, antes de fazermos qualquer coisa, conversássemos antes com Deus, conversássemos com o Senhor, perguntando a Ele, é isso mesmo que eu devo fazer? É dessa forma mesmo que eu devo fazer? É para este lugar que eu devo ir? Muita coisa ruim não aconteceria. É verdade, nossa. Não é? Muita coisa ruim não aconteceria. Muitas pessoas falam... Muito sofrimento seria evitado, né? Muito sofrimento seria evitado. Tem gente que abandona a Deus, se desvia e fala, eu não quero saber mais porque eu orei e nada aconteceu. Ou então, só coisas ruins aconteceram comigo, Deus nunca me ouviu, Deus nunca me salvou, Ele me esqueceu, só permitiu que coisas ruins acontecessem em minha vida. Na verdade, você que nunca permitiu Deus participar das suas decisões, né? Participar de sua vida efetivamente. Às vezes a gente vai lá e faz o que a gente quer e esquece que nós podemos chamar Deus para participar do nosso projeto. Esse projeto está certo, Senhor? É assim que eu devo fazer? Ou este projeto, este sonho não está alinhado com a Tua palavra, com o Teu querer para a minha vida? É isso que a gente tem que fazer. Não é? É isso que nós devemos praticar.
Espero que você guarde essa palavra em seu coração. Espero que você não só tenha escutado, mas tenha dado ouvidos, né? Pratique esta palavra, porque além de falar com você, fala conosco também, né, Glaucia? Com certeza. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus mudou completamente o roteiro e é sinal que tem muita gente precisando ouvir esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão. Nós estamos aqui a serviço desse Deus maravilhoso, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho e desejando de todo o nosso coração que você seja de fato ministrado, aceite essa ministração e resolva, de agora em diante, aceitar e cultivar a amizade com Jesus. Exatamente. Deus te abençoe.